Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, ficar atualizado de tudo que está acontecendo no universo educacional. Aquele momento, aquela pausa para poder tomar aquele cafezinho na hora do intervalo e ficar informado do que está acontecendo. Aquele bate-papo de corredor com o seu colega, aí na sua escola, para você saber das últimas notícias. E hoje estamos retomando aqui com um convidado que já esteve aqui conosco no Conexões da Ponta do Giz, mas vocês pediram e nós trouxemos ele de volta para poder tratar de uma outra temática. Então, conosco hoje, para poder falar sobre uma exaustão, um cansaço, um distanciamento que lamentavelmente tem acometido muitos dos nossos colegas no magistério, a síndrome de burnout. Nós trouxemos para poder falar sobre isso Fernando Lauria. Ah, que alegria! Que bom estar de volta, obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder participar desse momento voltado para nós, educadores, não é? Então, que alegria poder participar e um tema extremamente urgente, que a gente percebe que é algo muito comum no ambiente escolar, mas no mundo, de uma maneira geral, a gente tem percebido a síndrome de burnout muito em evidência, né? E eu acho que é algo que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar sobre estratégias para que nós possamos evitar. Eu acho que o grande segredo para qualquer situação desagradável que possa nos acometer é que nós possamos traçar estratégias preventivas, obviamente, para que a gente não chegue nessa condição. Que maravilha, né? O Fernando dispensa apresentações, né? Já está presente aqui em vários dos nossos programas. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre o livro dele, que está aqui conosco hoje também. Nós já temos aí no nosso catálogo vários programas no Estações do Saber e aqui também no Conexões do Giz, com outras pautas que foram tratadas com ele. Então, ele é um neurocientista, também trabalha nessa formação de professores, com redes públicas. Então, é aquele especialista que está preparado para poder bater esse papo conosco. Então, Fernando, vamos começar pelo básico, né? A base conceitual e científica do burnout. Como é que podemos definir burnout e que características poderia identificar que esse profissional, esse professor, essa professora pode estar com essa síndrome? Perfeito. Ótima pergunta. Quando a gente fala em burnout, a gente não está falando somente de um cansaço excessivo, de uma necessidade de descanso. O burnout ele vai além. A gente diz que o burnout ele é uma exaustão emocional. Então o burnout ele passa por esse comprometimento que nós temos das nossas emoções e que vai além, que leva também à possibilidade de um distanciamento afetivo, de uma necessidade de afeto, inclusive também, com uma questão em que o pertencimento não se mostra tão presente. E, além disso, a gente também traz o burnout como uma possibilidade de sobrecarga sensorial, de sobrecarga emocional, que acaba comprometendo muito mais do que só o cansaço, mas toda uma conjuntura emocional, relacional e afetuosa, eu diria, nesse sentido, porque você já não tem mais aquele pertencimento e não se reconhece mais dentro daquele espaço. Então, um espaço que era para ser seu, no caso, o professor, né, que teria o espaço da escola como algo pertencente, não só a ele, mas a todos que fazem parte daquele conjunto e que são atores desse processo de educação, ele já não tem mais esse pertencimento e essa possibilidade de reconhecimento dentro desse espaço. Existem alguns pontos que são muito importantes que a gente traga e coloque, porque são pontos que a gente precisa observar no que diz respeito à possibilidade de uma identificação precoce de um possível caminhar ou de uma aceleração para o burnout. Irritabilidade é uma condição que mostra-se muito frequente, então quando eu trago essa irritabilidade com frequência, essa falta de paciência
também é algo que pode despertar. É óbvio que não só o burnout leva a isso, mas é algo que, diante de um contexto geral, pode caminhar para essa condição de um diagnóstico possível de burnout. A questão do sono, a perda do sono, um sono de qualidade, ou mesmo quando você dorme e acorda cansado. Você não tem um sono comprometido com relação ao tempo de sono em si, mas você tem um comprometimento na qualidade desse sono, de modo que ele não te refaz. Você dorme, mas você não acorda revigorado para aquele outro dia. Isso acaba adoecendo o corpo, então, também. Todo, né? Porque o sono ele tem um papel extremamente grande no sentido não só de permitir com que nós tenhamos mais energia para enfrentar as atividades do outro dia, mas de toda uma renovação epitelial, de renovação de células realmente, que são fundamentais e inclusive é durante o sono que nós temos possibilidades ligadas à aprendizagem. A transposição da memória de curto prazo, que foram aquelas informações que eu obtive ao longo do dia, numa memória de longo prazo, que é aquela memória consolidada, que eu vou levar isso ao longo da vida, se dá durante o sono. Então, um sono de qualidade, essa é uma das características do burnout. O processo de memorização, ele acaba sendo comprometido. E, consequentemente, se você não tem uma memorização que está ativa, precisa, o processo de aprendizagem também acaba tornando-se comprometido. Então, toda essa relação voltada a um cansaço, a uma falta de reposição de energia durante o sono, a um comprometimento atencional. Então, você mostra-se mais desconcentrado, você mostra-se menos engajado em toda aquela tarefa que precisa ser colocada. E também, automaticamente, né, ligando a falta de atenção a uma dificuldade de memorização que acaba também acontecendo. Esses são pontos que precisam ser observados, ligados todos eles a uma falta de pertencimento. Eu acho que o pertencimento é uma palavra que a gente precisa trazer quando se fala em burnout, porque ela está muito relacionada a essa possibilidade de desvalorização e muitas vezes uma autodesvalorização. E uma autodesvalorização que pode, obviamente, ser consequência de uma desvalorização institucional, e isso pode acontecer, mas que acaba refletindo-se nessa falta de vigor, nessa falta de vontade e nessa possibilidade de não se sentir pertencente àquele ambiente. Perfeito. Mas pegando um pouco ainda do seu gancho, ainda pensando nessa questão ainda do corpo, e também dessa modulação que ocorre no nosso corpo em decorrência desses fatores que você citou, como, por exemplo, uma noite mal dormida, perda do sono. Isso acaba interferindo também no nosso fluxo hormonal? Isso tem alguma contribuição também nesse processo? Sim. O corpo, na verdade, a mente, e a gente não dá para dissociar, né, o cérebro da mente, eles estão interligados e óbvio que existe toda uma interdependência de... Aquele ditado que fala mente sã, corpo são, é muito sábio, porque é isso mesmo, né? A mente, ela se expressa, as questões psicológicas, e o burnout é um comprometimento psicológico que a gente tem também, a mente, ela se expressa por conta das comunicações que nós temos no nosso cérebro. E esse cérebro, ele tem diversas ligações e diversas possibilidades de comunicações através de neurotransmissores, que nós chamamos, que são moléculas químicas que permitem com que nós tenhamos aí a passagem de uma informação de uma célula nervosa para outra célula nervosa. Quando nós falamos em burnout, nós estamos falando de uma situação de estresse. Né? Então a gente percebe que é uma expressão, uma exaustão emocional relacionada diretamente a uma condição que tornou-se estressante, vinda, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela classifica o burnout como uma condição ocupacional. Então é algo de exaustão emocional vinda de uma condição relacionada ao nosso trabalho, à questão laboral. E isso afeta diretamente, quando nós falamos em estresse, a liberação especificamente de um hormônio que se chama cortisol. O cortisol, ele é um hormônio essencial, fundamental, inclusive para que nós tenhamos a possibilidade de estabelecer a relação entre vigília, estar acordado,
e o sono, estar dormindo. Esse é um papel fundamental que o cortisol tem no sentido de nos despertar para que nós possamos realizar as nossas atividades durante a vigília. Agora acontece o seguinte, isso eu estou falando em níveis ideais de cortisol. Quando eu tenho níveis elevados de cortisol, que é o que acontece em situações de estresse, no burnout em si, esse cortisol elevado, ele inibe, sobretudo, e quando eu falo inibe, vamos colocar de uma forma figurativa para que todos possam entender, mas ele é como se ele comesse, entre aspas, ligações entre células nervosas, sobretudo de duas regiões do nosso cérebro, amígdala e hipocampo. O hipocampo, ele tem um papel essencial na transposição da memória de curto para a memória de longo prazo. Isso é o quê? Aprendizagem. Olha o porquê, a explicação da possibilidade de termos o processo de memória comprometido por conta do burnout. Se eu tenho menos ligação entre aquelas células nervosas, obviamente eu também tenho menos possibilidade de estabelecer essa transposição da memória de curto para longo prazo. Também, o esquecimento com muita facilidade, a dificuldade em reter novas informações, e nós como professores diariamente estamos ali preparando nossas aulas, trazendo conteúdos inovadores para os nossos alunos, e precisamos dessa conjunção e dessa possibilidade de assimilação de novos conteúdos para que nós possamos passar. E aí a gente fala de uma hiperestimulação desta amígdala. A amígdala não é a da garganta, é a amígdala cerebral, que é a central de controle das nossas emoções. Essa hiperestimulação da amígdala faz com que, sobretudo, o medo, que é uma emoção, seja expresso de uma forma extremamente grande. Medo, trazendo uma expressão e uma permanência muito grande, gera o quê? Ansiedade. Aí vem a questão, muitas vezes, da taquicardia, da falta de ar, dos tremores, da sudorese, ligada a esse medo excessivo e como uma resposta fisiológica no corpo desse medo. E, por fim, córtex pré-frontal, essa região da frente da nossa testa, que é onde nós temos possibilidade de estabelecermos todas as questões de organização, de planejamento, de controle emocional e também de atenção. Então vem um prejuízo atencional, um prejuízo relacionado às questões organizacionais e também uma dificuldade no controle daquele medo que já está sendo colocado para fora de uma forma exagerada. Que aula, né? Prestou atenção, professor? Espero que esteja aprendendo aí para que você possa identificar se isso pode estar ocorrendo aí dentro do seu ambiente escolar. Daqui a pouco vamos explorar um pouco mais essa questão individual, coletiva, institucional, mas antes disso, está gostando do programa? Nos siga nas nossas redes sociais, TV Conexões, a Estação do Saber. Se ainda não é nosso seguidor, clique aí no sininho e passe a seguir e ficar informado de tudo que acontece aqui na TV Conexões. Também explore, conheça a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. O QR Code vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Lá vocês vão encontrar materiais, cartilhas sobre tudo que acontece aqui no Conexões na Ponta do Giz, mas também em outros programas da programação da TV Conexões. Um oferecimento da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e do Governo do Estado da Bahia. Mas que maravilha, Lauria, a gente ter toda essa visão, esse recorte conceitual, científico, mas dentro da sua fala, você falou muito dessa questão do pertencimento, né? Do professor se sentir afetivamente ligado àquele ambiente de trabalho, né, que normalmente é um local que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Né? Isso nós estamos falando hoje para professores, mas isso pode estar acontecendo também em outras empresas, claro, né, em outros modelos de trabalho também, mas o nosso foco aqui é professor. Mas em que momento o professor começa a se desconectar dessa afetividade? Tá? Teria ali algum motivo ou motivos que levaria ele a fazer com que ele fosse perdendo gradativamente essa sensação de pertencimento e começasse a se afastar daquele brilho no olho que ele teve quando ele escolheu ser professor?
Porque algo que me preocupa muito hoje é isso, né? Os jovens de hoje não querem ser professores. Sim. O professor está se transformando em um profissional em extinção aqui no Brasil. E isso perpassa a política de valorização do magistério. Por mais que alguns governos tenham se preocupado por isso, a gente percebe hoje, tem uma sensação na sociedade de querer culpabilizar o professor por algo que não é dele, é do coletivo, né? Dessa sensação que nós temos hoje que a gente precisa culpabilizar alguém por algo que é universal, pelo menos dentro daquilo que a gente tem que se reconhecer enquanto sociedade aqui no Brasil. Mas nós não vamos entrar nessas discussões de polarização aqui no nosso programa, porque a nossa preocupação hoje é com a saúde do professor e com a sua continuidade, o desenvolvimento do seu trabalho com qualidade. Então, essa desconexão, tá? Teria ali algum momento que a gente pudesse sinalizar, determinados elementos estão contribuindo para essa desconexão e fazendo com que o professor deixe de se sentir esse pertencimento junto à unidade escolar e também acaba fazendo com que essa afetividade, esse desejo, esse sonho que ele tinha em relação ao magistério comece, de certa forma, a ficar mitigado. Sem dúvida. Eu acho que são muitos elementos. E a gente parte de um princípio em que é necessário cuidar de quem cuida. Porque nós, como professores, eu sempre falo isso, a gente não enxerga somente aquele menino ali dentro da sala de aula para o desenvolvimento acadêmico dele. É óbvio que esse é o papel principal que nós temos como professores, mas a gente tem que entender que estamos formando alunos cidadãos. Então, o papel nosso na construção desse menino, dessa menina como indivíduo, também é muito grande. E eu sempre trago a possibilidade e a reflexão de nós pensarmos que, às vezes, a única referência como ser humano que existe para aquele menino somos nós como professores dentro da sala de aula. Ele não tem outra referência. Então, esse papel do cuidar do professor, ele também é muito importante. Mas muitas vezes a gente esquece de cuidar deste que cuida, que é o professor. E aí eu acho que começa a desconexão, né? A desconexão é óbvio que ela também está ligada a um fator pessoal, individual, que essa pessoa pode estar, de repente, passando por algum problema na sua vida pessoal, trazendo alguma questão de saúde, e é óbvio que isso contribui para essa desconexão institucional, vamos dizer assim, mas de uma maneira geral, esse olhar diferenciado, essa possibilidade de entendimento que também esse professor precisa ser cuidado, e é uma realidade que você traz, a gente está entrando num déficit de pessoas que querem tornarem-se professores, né? Querem virar professores, e isso é muito preocupante, porque essa é a base que nós temos, né? Nós, como professores, sempre seremos a base para que todos nos desenvolvamos e para que todos nos tornemos profissionais e seres humanos futuramente. Então, eu acho que há uma necessidade hoje da escola, e aí eu estou falando de todas as escolas, né, de se olhar, porque as demandas aumentaram, as demandas são outras, então essa é uma realidade que nós temos hoje também. Há uma cobrança muito grande por metas, por notas de avaliações internas e externas que existem. Há uma sobrecarga de alunos dentro da sala de aula. Então, acho que são pontos que precisam ser discutidos como políticas educacionais mesmo. Inclusive alunos atípicos, né? Exatamente, que hoje, dentro da política de inclusão, fazem parte desse contexto. Claro, né? E eu digo, eu sempre falo, né? Eu não tenho dentro da minha sala de aula 25 alunos regulares e 5 alunos atípicos, não, da educação inclusiva, especial, não, eu tenho 30 alunos. E é um direito de todos nós, independentemente de apresentarmos alguma deficiência, alguma dificuldade, algum transtorno ou não, é um direito de todos nós termos acesso à educação. E essa é uma mentalidade que nós devemos trazer. A educação é um direito inalienável, e isso precisa ser trazido, e esses alunos precisam sim estar ali, mas também precisamos de um suporte diante desse contingente de numerário e também de diversidade que existe dentro da sala de aula,
para que esse professor ele possa desenvolver, ele possa trazer o seu trabalho sem que haja um comprometimento da sua saúde mental, não é? Então esse eu acho que é um ponto, inclusive até deixo aí para vocês uma dica para que vocês assistam o programa que nós gravamos, Estação do Saber, falando sobre saúde mental e o quanto essa saúde mental está diretamente ligada, e óbvio que o burnout é uma quebra dessa saúde mental, né, um prejuízo que se traz dessa saúde mental, mas o quanto para se ter esse equilíbrio da saúde mental, nós unimos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então há toda uma intersecção desses fatores que é importante que nós, como instituição, e aí eu digo nós, escola, nós, redes municipais de ensino, nós, redes estaduais de ensino, nós, Ministério da Educação, de desenvolvermos e voltarmos esse olhar para o professor diante de muitas demandas, inclusive, que são exigidas e que muitas vezes não se traz uma possibilidade real de se dar conta daquilo que acaba levando ao burnout. Então, esse é um ponto fundamental. Primeiro, o autocuidado. Eu preciso de um tempo, eu como professor, eu como Fernando, pessoa física, você, Evelter, como professor, como pessoa física também, nós precisamos desse autocuidado, porque eu não tenho como cuidar do outro, ainda voltando para aquele papel do professor, como quem cuida dentro da sala de aula, se eu não estiver bem cuidado, né? Então isso também depende de mim. Momentos de lazer, momentos em que eu possa fazer hobbies, coisas que eu gosto. Esses dias mesmo eu tomei a decisão de fazer aula de violão. Foi uma vontade que eu sempre tive, e a gente sempre dá desculpa, não tenho tempo, a gente arruma esse tempo, a gente se organiza e consegue esse tempo, porque aquele momento de 50 minutos que eu fico na aula de violão, para um dia chegar aqui, poder cantar e tocar violão também, em breve, hein? Por enquanto só estamos uma aguardando música, esse só dia. sei 3 acordes por enquanto, mas isso é um bem-estar, aquele córtex pré-frontal sobrecarregado que o burnout traz durante um momento de hobby, durante um momento de meditação. O que eu gosto? Andar de bicicleta, caminhar, nadar, jogar futebol, jogar vôlei, assistir um filme. É isso. A gente precisa desse momento para descarregar um pouco essa sobrecarga do córtex pré-frontal, essa região mais responsável pela racionalidade, pelo controle das emoções, para que isso permita com que nós consigamos um equilíbrio também diante das exigências que a vida nos traz. O mundo mudou, não é? E estamos vivendo um mundo em que o imediatismo ele é extremamente propagado e trazido de uma forma muito grande. E isso afeta também a nossa saúde mental, né? Hoje as pessoas querem tudo para ontem. Se eu não respondo a mensagem do WhatsApp que você me mandou faz 10 minutos, você pega e começa a mandar interrogação. Não entendendo que às vezes eu estou aqui fazendo uma gravação, eu não tenho possibilidade de poder responder o WhatsApp nesse momento. Mas não, é tudo para ontem. É uma sensação e uma necessidade de urgência extremamente grande. E isso cabe a nós também avaliarmos. E podermos fazer essa filtragem para que nós consigamos, não só a instituição em si, mas nós também trazer uma rotina que nos leve a um equilíbrio. Que maravilha! Tá vendo? Eu estou dizendo, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Então nós trouxemos esse aperitivo aqui, que foi muito bem sintetizado aqui pelo nosso entrevistado, companheiro daqui da TV Conexões, Fernando Lauria, que eu espero ter trazido e contribuído para você, professor, você, professora, compreender um pouco melhor o que é essa síndrome e também fazer você perceber que há uma necessidade de um autocuidado. Mas se esse cuidado somente, juntamente com o apoio coletivo dos colegas ou da sua escola, não está sendo suficiente, procure ajuda profissional. Inclusive, a própria Secretaria de Educação tem o programa Saúde do Professor, que oferece para você acompanhamento psicológico. Também procure, está aí nas nossas redes sociais, inclusive gravamos um programa também, Conexão na Ponta do Giz, com a equipe lá do Saúde no Professor, onde você poderá buscar essas informações de como você pode participar desse programa, tá? Lauria, nesses momentos finais que estamos aqui do programa, quero deixar um espaço para que você possa falar um pouco aqui do seu livro também. Comente aqui conosco um pouco sobre ele e quem tiver interesse, como é que faz para poder adquirir?
O livro você encontra na Amazon, no Mercado Livre, ele está aí nas plataformas digitais e para que você possa adquiri-lo. Esse livro eu falei especificamente sobre TEA, TDAH, 2 transtornos do neurodesenvolvimento muito frequentes e foi direcionado mais para você, professor, para que também, porque eu sei que essa é uma defasagem que a graduação não nos trouxe, né? Quem fez pedagogia, quem fez alguma licenciatura, a gente não teve essa formação para poder lidar com esses alunos que, como eu disse, da mesma forma que um aluno que não apresenta transtorno, ele tem o direito à educação e ele traz a possibilidade da gente enxergar que meios nós podemos utilizar, que estratégias nós podemos trazer para que esses alunos também tenham acessibilidade ao currículo. É isso que a gente quer. É só um olhar diferenciado para um cérebro que funciona de uma maneira diferente, mas que com estratégias direcionadas, a gente consegue o desenvolvimento de habilidades e a expressão desses meninos de uma forma extremamente incrível. E dentro disso eu trago as funções executivas, que são, sobretudo, dentro do livro eu falo sobre controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. 3 funções executivas fundamentais, e aí eu digo para você, valendo dentro do assunto que nós conversamos, o trabalho e a estimulação de controle inibitório é fundamental para que nós tenhamos controle emocional também. Então, para o burnout, esse trabalho e essa possibilidade de reconhecer e poder controlar as minhas emoções traz uma possibilidade de manutenção da minha saúde mental de uma forma mais incrível. E toda vez que eu falo em um transtorno, no caso TEA e TDAH aqui, eu estou falando de um déficit de função executiva. Então, o papel importante que as funções executivas têm na estimulação desses transtornos também. Que maravilha! Espero que tenham gostado, viu? Nós paramos por aqui, mas não quer dizer que não tenhamos outros temas importantes para você, professor, você, professora. O Conexões na Ponta do Giz está sempre aí preocupado em trazer esses temas que são importantes para você que está aí no chão da escola. Agradecemos a presença de todos e o acompanhamento no nosso programa de hoje e te vejo no próximo programa. Tchau! Tchau, tchau!